O Wukong é um dos personagens mais conhecidos quando se trata de mitologias. Ele inspirou vários personagens muito famosos, como por exemplo o Goku de Dragon Ball, e já foi preciso todo um exército de deuses para parar o Wukong, de tão forte que ele era. Mas quem é o Wukong? Como ele nasceu? Ele se tornou imortal 5 vezes? E como ele enfrentou o próprio Buda? Tudo isso e muito mais eu vou te contar agora. Galera, esse vídeo aqui deu um baita trabalho para ser feito, então eu queria pedir para vocês que por favor deixem um like aí e se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. E se quiserem e puderem me ajudar ainda mais, utilize o botão valeu que está aí embaixo em formato de coraçãozinho, e vocês podem me doar qualquer quantia com ele. E podem também se tornar membros aqui do canal. Antes do caos ser dividido, o céu e a terra eram um. Quando o Pangu trabalhou, ele separou o limpo do impuro. Todos os seres que surgiram depois disso caminhavam para a humanidade. Depois de algum tempo surgiram os 3 poderes, o céu, a terra e o homem, cada um com seu lugar definido. Os 3 imperadores colocaram ordem no mundo e os 5 governantes estabeleceram um código moral. O mundo foi definido em 4 grandes continentes: o continente oriental de corpo superior, o continente de touro ocidental, o continente meridional de Jambu e o continente norte de Kuru. No continente de corpo superior, além dos mares, em um país chamado Aolai, é onde tudo começou. Lá tem um local que é chamado Montanha das Flores e Frutas. Lá era onde supostamente o limpo e o impuro teriam sido separados. No topo dessa montanha tinha uma pedra mágica. Ela recebia as bênçãos do céu, a beleza da terra, a essência do sol e o esplendor da lua. Ela tinha poderes milagrosos e com o tempo ela produziu um ovo do tamanho de uma bola. E quando o vento bateu nesse ovo, deixou ele na forma de um macaco com os 5 sentidos. O macaco começou a andar e quando ele abriu seus olhos, saiu um feixe de luz dourada que disparou em direção ao Palácio da Estrela Polar e assustou o sábio celestial supremo, o Imperador de Jade, que estava sentado tranquilo e cercado pelos seus ministros. Quando ele viu essa luz, ele pediu para que 2 de seus ajudantes investigassem. Esses 2 tinham nomes que eram bem estranhos, como por exemplo o Olho de 1000 Milhas e o Orelha Acompanhante de Vento. Eles abriram o portão do sul e olharam e ouviram tudo. Depois voltaram até o Imperador e contaram tudo o que tinha acontecido, falando sobre o nascimento do macaco. Mas como o Imperador achava isso nada demais, ele resolveu deixar quieto. Enquanto isso, conforme o tempo passava, o macaco evoluía ainda mais. Ele já era capaz de pular, escalar, beber água de riachos e nascentes, comia frutas e etc. Ele foi fazendo amizade com os outros animais e à noite ele dormia sobre a pedra. Durante o dia ele se aventurava sobre os picos e brincava com os outros macacos sobre a sombra de pinheiros. E depois dessas brincadeiras eles tomavam banho em um riacho, onde o tipo de cachoeira caía estrondosamente. E os macacos sempre se perguntavam de onde que vinha tanta água. Então eles resolveram subir e descobrir a fonte. Ao chegarem lá em cima, eles viram uma grande cascata que parecia uma cortina. Então fizeram um desafio: aquele que fosse corajoso e inteligente o suficiente para passar pela água, descobrir a fonte e voltar rapidamente viraria o rei. O primeiro que levantou a mão foi o macaco de pedra. E sem enrolar muito ele fechou seus olhos e pulou em direção à cachoeira. Depois ele abriu seus olhos e olhou em volta. Ele não viu fonte nenhuma, apenas uma grande ponte. Tão grande que parecia até a vida. Ele respirou, se aproximou da ponte e viu que ela era feita de ferro. A água dali passava por uma rachadura nas rochas e era filtrada através da ponte. Ele se aproximou ainda mais dela e viu que parecia ser uma casa. Era feita de musgo esmeralda empilhada em montes de nuvens azuis, como se fosse uma jade à deriva dos céus. E dentro dessa casa tinha camas, fogões e tudo mais feito de pedra. E depois de uma longa olhada, ele correu para o meio da ponte e achou uma pedra onde estava escrito: A Terra Feliz da Montanha das Flores e Frutas, Caverna Celestial da Cortina da Água. O macaco ficou muito feliz e saiu correndo, fechou seus olhos e pulou de novo para a cachoeira. Ao retornar, ele saiu gritando que eles estavam com sorte. Disse que não havia na verdade água lá dentro, mas sim uma casa linda com quartos e muito mais feito em pedra. Tudo isso era feito pelo céu e pela terra. Então todos decidiram se mudar lá para dentro. Após fazerem a passagem, todos se ajeitaram em seus assentos e em suas camas. E como prometido, o macaco de pedra se tornou o rei deles.
O rei macaco então dividiu os cargos dos seus súditos e todos viviam muito bem, com festas e banquetes. Mas mesmo assim o rei não se sentia muito feliz. Ele sabia que um dia tudo isso acabaria, eles ficariam velhos e fracos e um dia ele morreria e perderia tudo que tinha conquistado. Um de seus súditos disse que apenas 3 classes de seres escapavam da jurisdição do céu e do inferno, e eram eles os Budas, os imortais e os sábios. E sabendo que dava para achar esses 3 seres no mundo dos homens, em cavernas e locais mágicos, o rei macaco decidiu sair do seu reino e buscar a imortalidade com eles. No dia seguinte, após mais um banquete, ele subiu em uma jangada e partiu em direção ao sul do continente de Jambu. Mas após o começo de sua jornada, um vento forte bate e ele acaba indo para a costa noroeste do continente meridional. Ao chegar ali, ele testa a profundidade da água com um pedaço de madeira e pula para a terra. Ali ele viu humanos pescando e coletando frutas. O macaco foi até eles fazendo caretas e pulando, o que, é claro, assustou muitas pessoas, que saíram correndo e abandonaram as suas redes e as suas cestas. Mas um deles não correu rápido o suficiente. Esse foi agarrado pelo macaco, que roubou as suas roupas e vestiu elas para parecer um pouco mais humano. Ele então começou a andar pelas províncias, observando e aprendendo todo o comportamento dos homens. E é claro, sempre perguntando sobre Budas, sábios e imortais. Mas ele não conseguiu encontrar nenhum deles. Passou 8 anos no sul do continente de Jambu, passando por muralhas, condados e tudo mais. Quando chegou no grande oceano ocidental, ele pensou que talvez do outro lado estivessem os sábios. Então ele fez uma outra jangada e viajou pelo oceano até chegar no continente ocidental de Touro. Lá ele achou uma montanha muito alta e bonita, e sem medo ele subiu até o cume. Enquanto ele admirava a vista, ele ouviu uma canção. Como a canção era muito bela e falava sobre a vida e imortais, o Wukong se aproximou e percebeu que era um homem cortando as árvores que cantava. Achou que finalmente havia encontrado o imortal, então ele já se apresentou como um discípulo. Mas o homem disse que ele não era um imortal, apenas um pobre trabalhador, e a música que ele cantava ele tinha aprendido com o imortal que vivia próximo da sua cabana. É claro que o Wukong já perguntou onde ficava esse endereço, e o lenhador respondeu que tinha uma caverna nessa montanha que era chamada a Lua Poente e as 3 Estrelas, e nela vivia um imortal chamado Patriarca Subhuti, e ele tinha muitos discípulos, e a caverna ficava mais ao sul. Chegando lá, a porta da caverna estava fechada. Enquanto esperava alguém aparecer, o rei macaco subiu até o topo de uma árvore e comeu algumas frutas. Em um certo momento, as portas se abriram e o menino chamou por ele, dizendo que o mestre o avisou que alguém ali fora precisava muito de seus ensinamentos. O rei macaco se ajeitou e seguiu o garoto caverna dentro. E lá estava Subhuti, sentado mais elevado, e abaixo dele tinha alguns menores imortais. O rei se abaixou em reverência, mas o imortal já disse que antes de qualquer coisa precisava saber o nome e de onde ele vinha. O rei macaco disse que veio de uma caverna na montanha das flores e frutas. E já nesse momento o imortal já disse para tirar o macaco dali, porque ele estava mentindo. Não tinha como ele chegar ali sendo de outro continente. Mas por sorte Subhuti acabou aceitando a explicação do rei macaco. Mas ainda faltava o nome dele, o que na verdade, até então, ele não tinha. O Subhuti parou, olhou para o seu visitante e disse que chamaria ele de Sun. E completou dizendo que para os seus seguidores ele tinha 12 palavras, e uma delas era o Wu, que significa despertar. E assim o macaco receberia em seu nome o Wu, então ele se chamaria Sun Wukong, que significa o macaco despertado para o vazio. Durante o tempo que ficou nesse local, o Wukong aprendeu escrituras, meditação, entre outras coisas. Mas um certo dia, o imortal chegou até o Wukong e perguntou que caminho ele queria seguir. Ofereceu vários, como o do silêncio, o do budismo, da meditação e etc. Mas nenhum agradou o Wukong, que queria o caminho da imortalidade. O Subhuti então se aproximou de Wukong, deu 3 batidas na cabeça dele, entrou pela porta principal com as mãos viradas para trás e fechou a porta. Isso na verdade era uma charada. As 3 batidas significavam o terceiro relógio, e a ida do mestre pela porta principal com as mãos para trás significava que Wukong na hora certa deveria entrar pela porta dos fundos e aprender o caminho em segredo, e o rei macaco entendeu tudo isso. O Wukong durante a noite foi até o quarto do patriarca e aí ele foi contado o caminho da imortalidade. Aprender as coisas mágicas era a melhor maneira para isso, já que ele deveria tomar cuidado com os 3 desastres. Quando ele se elevasse o suficiente, cairia um raio do céu tentando levá-lo.
e se ele evitasse o raio, ele viveria muito tempo. Porém, depois de 500 anos, o céu mandaria um fogo para ele. Para queimá-lo, era um fogo oculto, e mais tempo depois viria um vento monstruoso que esmagaria todos os seus ossos, e esses são os 3 desastres. Então ele aprendeu e praticou as 72 transformações e várias outras magias que provavelmente nunca saberemos. Aprendeu também a técnica de cambalhota na nuvem, onde com um salto ele poderia percorrer 60.000 milhas. Com essas habilidades, o Wukong já tinha se tornado imortal pela primeira vez, podendo assim evitar os desastres. Ele já estava muito bem como discípulo de Subhuti, só que em um certo momento, os outros alunos foram até o Wukong e perguntaram para ele se era verdade que ele aprendeu as 72 transformações. Ele disse que sim, mas os seus colegas queriam ver isso na prática. O Wukong, que não se aguentou, perguntou o que eles queriam que ele se transformasse. Pediram que ele virasse um pinheiro, e ele virou. Só que o Subhuti tinha visto tudo isso, e o Wukong acabou sendo expulso por querer se exibir demais. E além de ser expulso, ele jamais deveria contar para alguém onde ele aprendeu todas essas habilidades. Expulso pelo seu próprio mestre, o Wukong summonou uma nuvem e foi de volta para sua casa na Montanha das Flores e Frutas. Ao chegar lá, ele descobriu que tinha um demônio maltratando o seu povo. Um dos macacos disse que o demônio vivia em um covil mais ao norte. O rei macaco saltou para lá, não demorou muito e achou vários demônios menores dançando em frente a um buraco. Disse para os demônios chamarem o seu rei, já que ele estava maltratando as suas crianças que moravam ao sul dali. Ao saber da visita, o demônio rei pegou a sua armadura e a sua espada e foi ao encontro do macaco. O Wukong, sem grandes problemas, jogou a espada do demônio pelo ar, arrancou os pelos de seu corpo e fez vários clones. Um a um, ele foi se livrando dos demônios menores. E quando chegou ao rei, o Wukong socou ele até ele cair no chão, e usando a sua própria espada, ele partiu a coroa em duas. Com a batalha terminada, o Wukong libertou os macacos sequestrados pelos demônios e invocou um furacão para levar todos de volta a casa. Ao chegar lá, o Wukong percebeu que o seu povo precisava de armas para se defender. Então ele foi até um reino próximo, summonou uma tremenda tempestade que fez com que o rei e os soldados que ali estavam fugissem dali. O Wukong entrou no arsenal, fez mais clones, eles pegaram as armas e voltaram para a Montanha das Flores e Frutas para dar as armas ao povo. Entretanto, a espada do Rei dos Demônios que o Wukong tinha pegado para ele não era o suficiente para um imortal. Ele precisava de uma arma de seu nível. Então, um de seus conselheiros disse para ele que no Palácio do Dragão do Mar Oriental, ele deveria achar alguma arma no nível de um rei. Ou melhor, no nível de um rei imortal. O palácio ficava no riacho sobre a Ponte de Ferro. O Wukong pulou até lá, fez um feitiço que separou as águas e entrou lá dentro. E por incrível que pareça, ele não estava nadando até lá. Na verdade, as águas estavam abrindo um caminho para ele. No caminho, um dos servos de Alguan, o dragão do Mar do Leste, avisou sobre a chegada do Rei Macaco, que assim que chegou, já entrou no palácio e pediu uma arma ao dragão. Porém, tudo que ofereciam para o Wukong ele recusava, basicamente tudo era leve demais para ele, até a arma mais pesada do palácio. Então deram a ideia para o dragão de levar o Wukong até um pedaço de ferro que ancorava a Via Láctea. Esse pedaço de ferro já brilhava há alguns dias. Assim que o Wukong chegou até lá e relou as suas mãos naquele poste, ele diminuiu de tamanho. E quando o Wukong disse que deveria ser maior, ele aumentou de tamanho. E assim o Wukong achou a sua arma perfeita, o Riddigu Bang. Além da arma, ele também exigiu do dragão uma armadura. No começo, o dragão negou o pedido, dizendo que não tinha nada. Mas aí o Wukong disse que se ele não desse um jeito de achar uma armadura para ele testaria a sua nova arma na cabeça do dragão. Um detalhe é que o peso base da arma do Wukong era de 13.500 libras. Então Alguan teve que chamar os seus irmãos para dar uma armadura para o Wukong. O Ao-Shin, que era o dragão do Mar do Sul, Ao-Shun, que era o dragão do Mar do Norte, e Ao-Hun, que era o dragão do Mar Oeste. Depois de entenderem a situação, cada um deles deu uma peça da armadura para o Wukong. Ao-Hun deu um terno de malha de ouro, Ao-Shin deu um capacete de ouro com asas de fênix que eram roxas, e Ao-Shun deu um par de sapatos de raiz de lótus que andavam nas nuvens. Depois disso, ele se desculpou pelo incômodo e foi embora. Depois de voltar, o Wukong saiu visitando outros reis pela montanha e deu várias festas. Na última delas, logo após ele decidir quem seriam os seus generais, ele se deitou na sombra de um pinheiro para dormir, e durante o sono, 2 soldados ou encarregados do submundo pegaram o Wukong e levaram ele até um muro do submundo, onde estava escrito Mundo da Escuridão de Yama. No caso, Yama é o senhor do submundo. Só que esses soldados tiveram um baita azar que nesse exato momento o Wukong acordou.
ele viu o que estava escrito no muro e ficou furioso, afinal de contas, ele é um imortal. Não é para ele estar ali. Ele pegou o seu bastão que ele tinha guardado atrás da sua orelha, no tamanho de uma agulha, aumentou o tamanho dele, esmagou os 2 soldados e começou a destruir todo o submundo. Tudo isso aconteceu até que foram avisar os reis do submundo sobre o que estava acontecendo lá fora. Quando foram lá, chamaram pelo Wukong e viram que tinha acontecido um engano, mas o Wukong não estava nem aí. Ele estava com muita raiva ainda e exigiu que levassem até ele o livro da morte e da vida. Quando o livro chegou, ele não somente apagou o nome dele, mas de todos os outros macacos, se tornando então imortal pela segunda vez. Então, ele voltou para o seu mundo. Entretanto, como ele tinha causado muitos problemas, não somente para os dragões, como também para os deuses do submundo, obviamente que isso não ficaria barato. O Imperador de Jade recebeu as reclamações de tudo que o Wukong tinha feito, e deram a ideia para ele de trazer o Wukong para o Reino Celestial e dar um pequeno cargo para ele, como uma maneira de ficar de olho no Rei Macaco. O Imperador de Jade aceitou a ideia. Então o grande planeta branco desceu até o reino de Wukong e fez todo um discurso dizendo que os deuses reconheceram ele e queriam ele no mundo celestial. E o Wukong, sendo exatamente como ele é claro que aceitou, porém o cargo dele era basicamente cuidar de cavalos, e quando ele descobriu que o seu cargo não tinha nada demais, ele fugiu do reino do Imperador de Jade e voltou para sua terra. Quando ele voltou, ele estava lá contando para os seus súditos e convidados o motivo dele ter voltado, que o Imperador não tinha dado o devido título para ele. E foi então que um dos convidados disse que ele estava certo em fugir, porque o título que ele merecia era o Grande Sábio Igual ao Céu. E quando o Wukong ouviu isso, ele gostou tanto da ideia que mandou pegarem um pano e escreverem o Grande Sábio Igual ao Céu e amarrarem ele em um poste. E desde esse momento ele deveria ser chamado apenas dessa forma. E vocês lembram que sábios é uma das classes que são imortais, não é? Além do imortal e do Buda. Mas como o Wukong se deu esse título, essa imortalidade ainda não conta. Enquanto isso, no Palácio de Jade, quando o Imperador soube da fuga de Wukong, enviou 2 soldados para capturar ele, que era o Rei Celestial Li Jin e o Príncipe Nesha. E junto com eles foi também o Deus Poderoso Milagre. E esse último foi o primeiro a ir de encontro com Wukong. E pelo nome vocês já devem saber que fraco ele não é, né? Quando ele chegou na Montanha das Flores e Frutas, ele disse para os macacos que estavam brincando ali fora que eles deveriam chamar pelo Wukong. E se ele se rendesse, eles teriam a vida poupada. O Wukong pegou a sua armadura e o Urdigo Bang e saiu para fora enquanto apontava para o pano onde estava escrito tão sábio quanto o céu, deixando o Deus Poderoso Milagre extremamente bravo. Mas o General Celestial não era um oponente digno para o Wukong. Quando ele tentou bloquear o seu ataque usando seus 2 machados, eles foram quebrados, e o deus fugiu em desgraça. Quando o general voltou para Li Jin e disse o que tinha acontecido, o príncipe Nesha deu passos à frente e disse que ele mesmo resolveria o problema. Nesha chegou dizendo que era filho do Rei Celestial, mas o Wukong foi claro, ou daria o título de tão sábio igual aos céus para ele, ou ele atacaria o Palácio de Jade. O Nesha se transformou em um ser com 3 cabeças e 6 braços, mas o Wukong assumiu uma forma exatamente igual, e foi uma grande batalha, que tremeu a terra e as montanhas, e quando as armas de Nesha viraram centenas de milhares, o Wukong fez exatamente igual. A batalha estava muito nivelada, até que o Wukong deixou um de seus cabelos atrás de Nesha, e o seu clone o acertou em cheio, fazendo ele recuar. Os 3 deuses voltaram para o céu e contaram tudo o que tinha acontecido. Nesse momento, o grande planeta branco deu a ideia de dar o título de Sábio Celestial ao Wukong, um título que seria vazio, para que ele apenas voltasse aos céus e ficasse sob controle. Novamente, o grande planeta branco foi até a Montanha das Flores e Frutas e convidou Wukong para o Reino Celestial, prometendo a ele o tão sonhado título. Wukong pulou de felicidade e seguiu a divindade, só que dessa vez o problema foi outro. Wukong até que não estava dando problemas, mas ele não tinha função nenhuma no céu. E só ia de um lado para o outro, de estrela para estrela, sem nenhum trabalho. Então resolveram dar um objetivo para ele: cuidar da árvore dos pêssegos. Pêssegos esses que dão longevidade e imortalidade. E quando o Kong chegou lá e viu os pêssegos, ele comeu alguns, se tornando imortal pela 3ª vez. No caso, eu não tô contando aqui ele ter recebido o título de sábio, ok? Porque como o próprio planeta branco disse, é um título vazio. Enquanto o Wukong fazia sua dieta de imortalidade, a rainha mãe da piscina de Jade resolveu fazer um banquete. Só que no caso esse banquete era de coisas de imortalidade, e as 2 coisas principais eram o licor divino e os pêssegos da juventude. Então ela chamou algumas fadas para irem buscar esses pêssegos.
E chegando no jardim, as fadas viram que tinham pêssegos faltando e que o Wukong estava dormindo. E quando o Rei Macaco acordou, perguntou para que elas queriam aqueles pêssegos. E as fadas responderam que era para um banquete para grandes convidados, como bodhisattvas, monges e o Buda. Quando o Rei Macaco percebeu que não tinha sido convidado, ele ficou muito bolado com isso. Ele paralisou as fadas com uma magia falada e foi ver esse tal banquete. No caminho ele achou um monge descalço e chegou nele e disse que ele foi enviado pela rainha, avisando que o local da festa tinha mudado. O monge perguntou se não seria na piscina de Jade, como sempre foi, mas o Wukong, assim que soube o local da festa, ele foi até lá. Quando ele chegou no local não tinha ninguém basicamente, apenas o licor, que é claro, ele bebeu, se tornando imortal pela 4ª vez. Ele pegou também um pouco desse licor e levou junto com ele. E como ele sabia que tinha cometido alguns crimes, ele resolveu voltar para o seu reino. Mas como estava meio bêbado, ele errou o caminho e acabou indo para o palácio de Tushita, o local de Lao Zi, e lá ele achou as pílulas da imortalidade, e é claro que ele pegou algumas, se tornando imortal pela 5ª vez. Depois disso, ele saiu do reino celestial e voltou para a montanha das flores e frutas, e deu licor para o seu povo. Com o estrago descoberto e com o Wukong de volta para o seu reino, o Imperador de Jade queria o Rei Macaco capturado vivo, ou vivo, né, porque morto não seria. O Rei Celestial Li e o Príncipe Nesha convocaram todo um exército de deuses para ir contra o Wukong. Eram muitos, mas em resumo dá para dizer que eram 28 constelações de deuses, mais as constelações do leste e oeste, as 5 divindades das montanhas, os 4 dos rios, as 5 divindades celestiais e várias outras. Tinha até mesmo o Hao e o Ketu lá do hinduísmo. Mas o exército de Wukong e o próprio Wukong, é claro, eram quase imparáveis. Um grupo de divindades chamados os 9 Brilhantes estouraram o portão da Casa dos Macacos. Mas o Wukong, com um golpe de bastão que estava gigantesco, derrotou os 9. As 28 constelações e outros deuses enfrentaram algumas tropas de Wukong, que teve alguns generais capturados. Nesha e os 5 celestiais que estavam lutando contra o Wukong foram obrigados a recuar quando ele utilizou seus clones. Lá no palácio do Imperador de Jade chegou um Bodhisattva e ele ficou sabendo da guerra e mandou um discípulo dele descer lá e ver tudo o que acontecia. Esse discípulo, além de descer, também acabou enfrentando o Wukong, mas é claro, ele foi derrotado. Quando voltou aos céus, ele deu uma dica para o Imperador. Ele deveria chamar o deus Erlan Shen para lidar com o Wukong. Erlan Shen foi para a batalha com os 6 irmãos jurados. Quando ele chegou no campo de batalha, ele logo desafiou o Wukong sozinho. A batalha foi implacável. Uma hora os dois se tornaram gigantescos, o que assustou alguns soldados de Wukong. E os 6 jurados, se aproveitando do que viram, lhe jogaram uma pedra sobre eles. Os soldados saíram correndo e o Wukong, quando viu isso, desistiu da luta e também fugiu. Ele se transformou em várias coisas até em um templo, mas quando foi encurralado por Erlan Shen e os outros deuses, o Bodhisattva que estava lá em cima no céu deu uma mãozinha jogando um vaso lá de cima, que acertou a cabeça de Wukong. E se aproveitando disso, o cachorro de Erlan Shen mordeu as suas pernas e ele acabou sendo capturado. A sentença, é claro, seria a morte. Entretanto, o Wukong não era machucado por nada, espadas, poderes, fogo, nada. Então decidiram colocar ele na grande fornalha. Mas a única coisa que aconteceu com o Wukong foi que seus olhos ficaram completamente amarelos e brilhantes. E depois de dias lá dentro, eles abriram a fornalha para dar uma olhada. Mas o Wukong chutou a porta e derrubou todos ali, e saiu correndo com o seu bastão. Os deuses tentaram pará-lo, mas não tinha como, ele parecia ensandecido. Então, o Imperador decidiu usar a sua última carta do baralho, chamar o Buda. O Buda, quando chegou, pediu para que os deuses abrissem caminho, e se apresentou ao Wukong, dizendo que se chamava Sakyamuni, um dos vários nomes de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda. O Wukong disse que não desistiria até tomar o trono do Imperador de Jade. Então o Buda fez uma proposta. Se o Wukong saltasse para fora da mão dele, o trono do palácio seria dele. O Wukong achou que o Buda estava louco, mas concordou. Então ele deu um salto e parou na borda do que ele achou que fosse o universo. Tinha 5 pilares ali e para provar onde tinha chegado, ele escreveu em um dos pilares: "O tão sábio igual ao céu esteve aqui", e urinou em um dos pilares. Então pulou de volta. O Wukong riu e exigiu o que lhe foi prometido. Entretanto, o Buda disse que ele jamais saiu de suas mãos e mostrou seus dedos. Em um deles estava escrito: "Tão sábio igual aos céus esteve aqui". E também, de certa forma, cheiravam a xixi também. O Wukong ficou desesperado e saltou para longe, mas o Buda transformou seus dedos em montanhas e prendeu o Wukong embaixo delas, onde ele ficaria preso até ser achado novamente. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí, para mostrar que você gostou, e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.